Vocês estão bem? Eu tô bem, tô morrendo de saudade de cada uma. Eu não vejo a hora de poder abraçar vocês. Lembrando, gente, que esse momento é um momento em família. Então chama seu papai, sua mamãe, seus irmãos, suas avós, cachorrinho, peixinho, tudo que tiver na sua casa você chama para poder assistir com vocês. Tá certo? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Lembrando que esse momento é o momento que a gente fala com Deus. Então exige respeito, tá certo? E muita concentração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia. E muito obrigado, Pai, pelo seu amor. Porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Que esse seja o motivo da nossa alegria todos os dias. Agora, eu te peço que os nossos corações possam estar abertos para poder ouvir mais da tua palavra. É assim que eu te peço, em nome e por amor a ti. Amém. Crianças, vocês lembram quais foram as últimas peças do soldado que a gente viu? Vamos relembrar? Foram 3 até agora, certo? Qual foi a primeira? A primeira foi o cinto da verdade. Que ela tem o propósito de fazer com que a gente não caia nas mentiras do nosso inimigo. A segunda peça foi a couraça da justiça. Ela nos lembra que através de Deus, nós nos tornamos justos. E a terceira é os calçados da preparação do Evangelho da Paz. O que ela significa? Que nós, como cristãos e filhos de Deus, devemos espalhar boa notícia para todas as pessoas. E qual é essa boa notícia, tia Lara? Essa boa notícia é que Jesus Cristo morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. E hoje nós vamos ver outra peça, é a quarta peça. Eu vou dar 2 dicas para vocês tentarem acertar qual é a peça de hoje, certo? A primeira dica é que essa peça, ela pode ter vários formatos. Ela pode ser em forma de círculo, quadrado, triângulo ou retângulo. Já sabem? Ainda não? Ó, eu vou dar outra dica. Tem um personagem que ele tem essa peça e com essa peça ele consegue derrotar todos os inimigos dele. Sabe qual é esse personagem? Ele não existe, é só de ficção. Pois é o Capitão América e ele tem um escudo. E essa é a nossa peça de hoje. Um escudo. Mas, tia Lara, para que serve um escudo? Porque o soldado já tem várias partes que protegem ele. Tem a couraça, tem o cinto, tem as sandálias, não é? Então, para que ele vai precisar de um escudo? Porque, gente, tem muitas partes do soldado que ainda não estão cobertas. E com o escudo, ele vai se proteger totalmente. Sendo que o nosso escudo, ele é diferente dos outros soldados. O nosso escudo, ele é o escudo da fé, certo? Porque lá bem antigamente, esses escudos eram feitos de ferro, madeira, cobertos com pele, eram bem firmes para o soldado se manter bem protegido. Mas o nosso não é feito de madeira, nem ferro e nem de pele. O nosso é feito da fé. A fé é o nosso escudo. E é muito melhor e muito mais firme do que os escudos de antigamente. Agora, uma pergunta para vocês. Tudo bem, a gente já sabe que a peça de hoje é o escudo, que ela protege as partes que não estão cobertas ainda do soldado, e sabe que é o escudo da fé. Mas o que é fé? Difícil, né? Às vezes a gente até sabe o que é, mas não consegue explicar com as nossas palavras. Vamos lá. Para poder explicar para vocês o que é fé, eu vou fazer uma dinâmica bem rapidinho. Olha só. Aqui a gente tem um saco, tá vendo? Transparente e não tem nada dentro dele. Mas se eu pegar ele assim, abrir e assoprar ele, vamos ver como é que ele vai ficar. Olha só. Ele não tá mais como tava antes. Ele tá cheio, né? E o que é que tem aqui dentro dele? Alguém sabe dizer? Se você disse ar, você acertou. O ar, gente, a gente não consegue ver ele. Quando eu assopro assim, ó,
Eu não consigo ver onde é que está o ar. Mas ele existe, porque a gente consegue sentir ele, né? A gente viu aqui no saco que ele preencheu o saco, mudou o formato dele. Então a fé é a mesma coisa, gente. Ter fé é ter certeza de algo que você não vê, mas que existe. Para poder entender melhor o que é fé, eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês. Se não estiver com ela, corre bem rapidinho e pega, porque é muito importante para a nossa aula, tá? A gente vai abrir lá em Hebreus 11, pede ajuda para o papai e para a mamãe para poder abrir, certo? Hebreus 11, o versículo 1. Olha o que ele diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É como eu falei, a gente crê numa coisa que a gente não consegue ver, mas que ela existe. É da mesma forma com Deus. A gente não consegue enxergar Deus fisicamente, mas a gente sabe que ele existe. Mas como é que eu sei que ele existe? É só a gente olhar a criação, as coisas que ele fez. Tudo que ele fez mostra que ele existe, não é? Isso não é muito legal? Pois é. Agora vamos lá. Por que nós podemos confiar em Deus? Por quê, gente? Existem atributos de Deus. O que são atributos? Atributos são qualidades. Ou seja, eu sou uma pessoa que sou um pouquinho legal. Às vezes eu acho que eu sou legal. Isso é uma qualidade minha, não é? Há uma coisa que eu gosto muito em mim também, é que eu sou muito extrovertida. Mas por que nós podemos confiar em Deus? Deus, ele tem atributos, que é a mesma coisa de qualidades. Eu sou uma pessoa legal, então isso é uma qualidade minha, certo? Deus, ele tem várias qualidades. A primeira delas que eu gostaria de falar para vocês é que ele é bondoso. Ou seja, ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom, certo? Ele também é poderoso. Caramba, olha só. Vocês conhecem muitos super-heróis da televisão, que eles têm vários poderes, né? Como eu falei no começo, tem o Capitão América, que com um escudo ele consegue derrotar vários inimigos. Tem o Homem de Ferro, tem o Super-Homem, tem o Batman. Todos eles que nem existem são poderosos. Sendo que Deus, ele é o único super-herói, ele é mais poderoso que todos esses. Então, é uma coisa que nos afirma que podemos confiar nele. É mais um atributo. Agora, outro atributo. Ele é infalível. Mas, tia Lara, o que é ser infalível? Eu não sei o que é isso. Ser infalível é alguém que não falha, ou seja, alguém que não erra. Eu não gosto muito de história nem geografia. Sempre foram minhas matérias assim que eu nunca gostei, tirava umas notas meio baixas. Então, se eu fizer uma prova hoje de geografia, eu acho que eu vou errar umas questões. Porque eu não sou perfeita também, né? Então, eu vou errar algumas questões. Sendo que Deus, ele é alguém que não erra, ele não erra nunca, ele é perfeito. E tudo que ele faz é perfeito. Ou seja, ele é infalível, ele não falha. O último atributo que eu gostaria de falar para vocês é que ele é imutável. Outra palavra que é um pouquinho difícil de entender. Mas imutável significa que ele não muda. Nós, desde que nascemos, temos a tendência de mudar, né? A cada dia. Um dia eu tô de cabelo grande, outro dia eu tô de cabelo curto. Um dia eu posso estar mais feliz, outro dia eu posso estar mais triste. Não é? Mas Deus, ele sempre permanece o mesmo. Ele nunca muda, ou seja, ele é imutável. E todas essas qualidades e muitas outras que ele tem só provam, gente, que ele é confiável, que a gente deve confiar nele. E isso é ter fé, é confiar em alguém que a gente não vê, mas sabe que ele existe. Tem alguns personagens na Bíblia que são provas de pessoas que tiveram fé. E eu gostaria de dar 3 exemplos. O primeiro deles é Abraão. Abraão, ele é conhecido como o homem da fé. Ele ouviu Deus, ele ouviu o chamado que Deus tinha para ele e ele partiu sem saber nem para onde ia. Olha só, ele teve fé e foi mesmo assim. Deus mandou, ele foi. Ele teve fé, não foi? Ele confiou em Deus mesmo sem saber para onde ele ia. O segundo é Noé. Todo mundo conhece ele. Pela fé, gente, Noé construiu uma arca desse tamanho para poder salvar toda a família dele e os animais da terra. Ele também teve fé. Ele confiou em Deus e fez aquilo que Deus mandou ele fazer.
A terceira pessoa é Sara. Sara não podia ter filhos. E mesmo assim, ela teve, pela fé, ela deu à luz a um bebê. Isso não é legal de se ver? Pessoas que, mesmo sem enxergar a Deus, ouviram a Deus, confiaram em Deus e tiveram fé em Deus. São exemplos que a gente deve seguir constantemente, tá certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se a gente não usar o nosso escudo da fé, se a gente não tiver fé, o que acontece com a gente? Vocês sabem? Para poder ajudar vocês nisso, eu vou contar uma história bem rapidinho, bem curtinha, que eu acho que todos vocês conhecem. A gente já viu aqui na igreja várias vezes. Ó, é quando Jesus ele acalmou a tempestade. Os discípulos entraram no barco e foram atravessar o mar da Galileia. Tudo bem, eles foram navegando lá o mar até que veio uma chuva muito forte. Um monte de trovão, relâmpago, o que vocês imaginarem aí, uma confusão toda assim, ó, ondas enormes, muita chuva mesmo. Eles ficaram apavorados. Meu Deus, cadê você? Onde é que você tá? A gente vai morrer, por favor, nos ajuda. Ou seja, eles ficaram com medo, eles não tiveram fé em Deus nessa hora. E aí foi passando, até que eles viram uma pessoa bem distante deles assim, caminhando sobre as águas. Diga aí, gente, ninguém consegue caminhar sobre as águas. Eu não consigo, e nem você, né? Se a gente for caminhar, a gente afunda. Mas eles viram de longe essa pessoa. E essa pessoa era Jesus. Mas eles, mesmo assim, ficaram com medo. Ficaram, caramba, será que é um fantasma que tá ali? Eles ficaram muito temerosos, com muito medo. Ou seja, se a gente não usar o nosso escudo da fé, a gente também vai ter medo. E vai também ter algumas dúvidas. Então é por isso que nós devemos ter a fé como nosso escudo, para poder sempre confiar em Deus. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, está escrito lá em Efésios 6, versículo 16, certo? Peçam ajuda aí de novo ao papai e à mamãe para abrir. Fica lá no Novo Testamento, certo? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. E olha só o que ele diz pra gente. Versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O apóstolo Paulo sabia que tanto eu quanto você, nós podemos de vez em quando ficar em dúvida, não ter fé suficiente, né? Podemos ter medo às vezes. Então é por isso que ele escreveu esse versículo aqui pra gente. Sendo que, olha só, ele manda a gente usar o escudo da fé. A gente já sabe disso, né? Sendo que ele fala também que esse escudo da fé é para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados. Que estranho. O que será que é isso, hein? Vocês já ouviram algum filme, algum desenho que tem umas flechas assim, que a pessoa vai aponta e ela vai lá não sei aonde? Pois é, antigamente, muitos inimigos usavam essa flecha que na ponta dela tinha fogo. E aí eles lançavam essa flecha para poder atacar o seu inimigo. E aí eles soltavam a flecha e a flecha ia com fogo. Sendo que essa flecha às vezes não batia no soldado. Por quê? Porque eles tinham um escudo. E antes da batalha começar, eles pegavam esse escudo, molhavam na água, porque quando a flecha fosse bater no escudo, ela ia ser apagada. Tá vendo como o escudo ajuda? Pois é, o escudo da fé é exatamente isso. Com ele, nós vamos nos desviar dos dardos inflamados do maligno. Mas esses dardos não são flechas com fogo. É muito pior do que isso. Sabe o que é? Eu vou dizer alguns exemplos para vocês. O primeiro deles são pensamentos duvidosos. O inimigo, ele vai tentar sempre fazer com que a gente tenha dúvida. Ou seja, será que Deus realmente existe? Será que Ele me ama? Complicado, né? Imagina só a gente pensar essas coisas sobre Deus. É ter dúvidas de quem Ele é. É ter dúvidas do amor dele por nós. Então, com o escudo da fé, esses pensamentos não vão chegar até a gente. Outra coisa. Esses dardos podem ser também a rebeldia. Rebeldia, que nome estranho. Já ouviram falar em rebeldia? Rebeldia é a mesma coisa do que desobediência.
Eu vou confessar um negócio pra vocês, que eu acho que todo mundo aqui já fez. Teve dias que minha mãe fazia assim, ó. Lara, vai arrumar sua cama. Aí eu falava, agora eu tô jogando aqui, joguei no celular, eu tô assistindo um vídeo aqui no YouTube, uma série, um filme, tô jogando videogame, eu não quero arrumar minha cama agora. Vou arrumar não. Isso é desobedecer, gente. Com o escudo da fé, essa rebeldia não vai chegar até a gente. Né? Nós não vamos desobedecer, então é por isso que temos que ter esse escudo para podermos obedecer os nossos pais e outras pessoas também, tá certo? Então, gente, esses dardos, como eu já falei, não são flechas com fogo, é muito pior do que isso. E constantemente, tanto eu quanto você, vamos passar por isso, porque nós somos pecadores, o nosso coração é inclinado para o mal. Então, digamos assim, eu tenho uma prova para fazer na escola. E minha mãe acabou de me dar um videogame muito top. A prova é amanhã. Eu vou querer jogar o videogame, não é? Pois é. Todo mundo gostaria de jogar o videogame porque ele é novinho em folha, não é? Mas deveríamos estudar para a prova que teríamos amanhã. Por quê, gente? Por que a gente escolheria o videogame? Como eu falei, o nosso coração, ele é pecaminoso, inclinado para o mal. Muitas vezes a gente escolhe aquilo que não agrada a Deus. Então é por isso que nós devemos ter o escudo da fé, para nos proteger desses pensamentos e dessas coisas que nos afastam de Deus. Mas, gente, olha só, tem uma boa notícia para vocês. Apesar do nosso coração ser pecaminoso, ter uma natureza assim, inclinada para o mal, Deus, Ele nos enviou Cristo Jesus, o Filho dele, o único Filho dele. Imaginem, gente, ó, eu aqui estou representando cada um de vocês, certo? E aqui na minha frente tem um buraco enorme. E lá na outra ponta tá Deus. Antes de Cristo, eu não conseguiria chegar até Deus. Se eu caminhasse, eu ia cair nesse buraco. É um buraco enorme e muito fundo. Então como é que eu ia chegar até Deus? Não tinha como, não é? Sendo que aí veio Jesus Cristo, que é a nossa boa notícia. Ele morreu pelos nossos pecados. E a partir disso, esse buraco aqui, ó, sumiu. A cruz dele agora vai nos permitir caminhar até Deus. Então é por causa de Cristo que nós nos aproximamos de Deus. E esses pensamentos duvidosos, essa rebeldia, tudo isso que desagrada a Deus, se a gente usar o escudo da fé, ó, vai estar longe da gente. Então eu espero que tanto eu quanto vocês usem esse escudo da fé, tá certo? Olha só, gente. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o escudo da fé, vamos fazer uma dinâmica, certo? Toda essa sujeirinha aqui, todos esses pontinhos aqui, representam a rebeldia e os pensamentos duvidosos. Tudo bem. Aí aqui, ó, o meu dedo somos nós, tá? E esse sabão aqui vai representar o nosso escudo da fé. Quando nós usamos o escudo da fé, olha só o que acontece. Todos os pensamentos duvidosos ficam longe da gente, vão para distante da gente. Então é por isso que todos nós, eu e vocês, devemos usar o escudo da fé, certo? Agora vamos relembrar o nosso versículo da semana passada. Vamos lá? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Efésios 6, 14 ao 15. Vamos repetir novamente? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Efésios 6, versículo 14 ao 15. Decoraram? Para encerrar, gente, vamos fazer uma oração? Feche os olhinhos e lembrando mais uma vez que esse é o momento que a gente fala com Deus, tá? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, porque é através dela que escutamos a Sua voz. Que possamos pôr em prática tudo aquilo que a gente ouviu hoje. Que possamos usar o escudo da fé para que todos os pensamentos duvidosos e toda a rebeldia fique bem longe da gente. Que a cada dia nós possamos Te amar mais. É assim que te oro, em nome e por amor a Ti. Amém. Ó, gente, lembrando que aqui na descrição do vídeo vai ter 2 sugestões de atividades,
certo? E aí você chama seu papai e sua mamãe para poder fazer junto com você. E enquanto você estiver assistindo e fazendo atividade, você tira uma foto com sua família, posta no Instagram e marca o Instagram da IPBE, da nossa igreja, tá certo? Um beijo, tô morrendo de saudade.